CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré chegando aqui à nossa programação para esclarecer as dúvidas de vocês ouvintes e com dicas também, olha, sobre aquelas estações de recarga de celular que estão sempre disponíveis em aeroportos, cafeterias e hotéis. É seguro, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Nesse período, muitas pessoas viajam, né? Passam por aeroportos, locais diferentes, cafeterias, hotéis, né? E a gente sabe que ficar sem celular, né, é um negócio complicado. O celular tem muitos outros usos, não só de fazer ligação telefônica para isso. E aí, muitas pessoas vão usar essas estações de recarga, né? Não tem um power bank à mão, por exemplo, ou um carregador, vão usar essas estações de recarga. Lembrando que o cabo USB que a gente usa para recarregar, ele na verdade não é utilizado só para fornecer energia para o celular. Ele também consegue transportar informações ou dados, né? Ou seja, entre o que eu estou conectado e o celular. Então aí que mora o problema ou o perigo nessa situação. Essas estações de recarga, que são, você não sabe o que tem dentro da estação de recarga, né? Ou até mesmo um carregador que também você não sabe a procedência daquele carregador, o que acontece? Esse carregador pode ter algum tipo de software malicioso ou algum tipo de algum tipo de computador interno guardando nessa questão, né? Para poder fazer tentar fazer a invasão no celular. Então ele pode, por exemplo, ter um roubo de informações, roubo da sua agenda de contatos, instalar dentro do celular um vírus, né, um keylogger para coletar tudo que você está digitando, nesse caso lá. Então, ou seja, muitos problemas, né, podem causar quando você liga, né, o seu celular nesse tipo de torre, sem que você saiba a procedência da torre em relação a isso. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar, né, maiores problemas. Se eu preciso usar a torre, não tem jeito, estou sem bateria, preciso realmente usar essa torre para recarregar, para usar um mínimo de carga no meu celular, para que eu possa fazer alguma consulta na internet, por exemplo, em relação a isso. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, durante a carga, né, se eu deixo o telefone desligado, né, isso é um pouco mais seguro, porque aí o equipamento, né, ou seja, que está tentando fazer algum tipo de acesso no seu celular, não vai conseguir ter acesso aos dados internos. Se eu preciso deixar o telefone ligado por algum motivo durante a carga, então que eu deixo o aparelho aparelho bloqueado, ou seja, com aquela senha de entrada, de acesso ao celular. Então essa é uma questão. Ou eu posso usar, se são aquelas tomadas USB que já estão lá, eu só uso o meu cabo para poder fazer o contato com a tomada de USB, um pequeno dispositivo chamado Data Blocker, que é um dispositivo USB, em que eu consigo fazer com que a energia passe para carregar o celular, mas ele isola, né, o tráfego de dados entre a tomada e o seu aparelho. Então é uma outra forma de proteger. Então, ou eu deixo o telefone desligado, ou se ele tem que estar ligado, eu deixo bloqueado, ou se eu tenho esse Data Blocker, eu posso utilizar para poder evitar que qualquer coisa que tenha dentro da estação de recarga não tenha acesso aos dados do meu celular. Ok. Bom, você, como é um rapaz prevenido, não costuma usar, né? Não, na verdade, quando eu viajo, eu vou recarregar o celular, normalmente eu levo o meu carregador, né? Então, o primeiro item é esse, eu levo o meu carregador, que aí eu, pelo menos, confio naquele equipamento que é meu, né? Então, e aquelas baterias portáteis, né? Também. Já carregadinhas. Exatamente, lá um power bank também. E eu tenho um data blocker também, que fica na minha mochila também. Se na última alternativa não tenho carregador, não tenho um power bank para carregar, e eu vou ter que usar uma tomada dessa para poder fazer a recarga do celular, eu uso o data blocker para poder evitar qualquer tipo de problema no celular ou invasão no celular para isso. O que é comum também nesses lugares, Gilberto, né, é que você tem que se credenciar à rede deles, aí você já começa a dar um monte de permissão também para o seu celular, né? Exatamente, esse é um outro problema, né? Ou seja, você tem que fornecer uma série de informações, né, para eles, para você poder ter acesso à estação de recarga, o que também é um risco para a privacidade, né? Mais tarde podem usar seus dados para outras coisas. Isso aí. Bom, se você tem dúvidas aí sobre a utilização desses recursos, né, que são públicos, são abertos, pode ir mandando para cá. Enquanto isso, a gente segue para outros destaques aqui desta quarta.
Viralizou. Muito bem, Fernando. Essa semana surgiu um site bem curioso chamado Veja Seu Voto, né? Que foi muitas pessoas comentando na internet aí sobre esse site. Que o site basicamente promete para revelar a você, né, como foi o registrado o voto de cada eleitor. E para isso você precisa entrar com o seu CPF e supostamente esse site diria para você como é que você votou, né? Bom, a gente sabe que o voto não tem essa relação entre voto e CPF, primeiro ponto, então não teria como o site saber que você votou, e na verdade o site é falso. Na verdade, esse site, o que o atacante quer é coletar número de CPF de um monte de gente, né? Nome, CPF de um monte de gente para isso. Então, cuidado com esse site chamado Veja Seu Voto, porque é um site falso. Na verdade, o que ele está querendo é coletar informações sobre, né, você ou sobre quem você consultar lá no site para isso. Outra notícia que me chamou a atenção é que o Google mudou um pouco a forma de apresentar seus resultados. Antigamente, ele mostrava por página, né? Você vinha fazer uma consulta no Google, vinha a primeira página, você clicava lá naquela parte de baixo, aí ia para a segunda página, terceira página. Agora, ele adicionou o que ele chama de rolagem infinita, que é basicamente as 4 primeiras páginas do resultado da pesquisa vão aparecer já de uma única vez, que você é só rolando para cima, e à medida que você chega no final, você pode continuar rolando, né? Ou seja, não tem mais aquele conceito de primeira página do Google, segunda página do Google, né? Isso vai ajudar um pouco aos sites menores, né? Que talvez não tivessem tanta visibilidade, porque estão na segunda página do Google, né? E não na primeira, então eles ficariam um pouco menos visíveis, né, para quem faz a pesquisa. Então, agora, isso ficou mais interessante para os sites menores, que não tem tanta visibilidade assim na questão. E, por último, a notícia também que me chamou a atenção é que o Elon Musk, que agora é o novo proprietário, né, do Twitter, confirmou que o limite de caracteres do Twitter vai passar dos 280 atuais para 4.000 caracteres. Então, quem gosta de textão, pode ir lá botar o seu textão no Twitter que vai funcionar, né? Ou seja, quem gosta de fazer aqueles textos grandes na internet, agora o Twitter vai aceitar também esses textos maiores. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Vou começar pela Silvia. Uhum. Olha, Gilberto, normalmente uso a internet do prédio em que trabalho. Deixo ligada na minha rede de dados da operadora para caso ocorra uma queda de internet. Aí ela disse que ontem ela recebeu uma mensagem dizendo que o celular dela estava pedindo um outro celular estava pedindo acesso à rede dela. É um celular da Samsung e o celular dela é um outro. Aí ela disse que rapidamente bloqueou, desligou a internet, e ela pergunta: em que situações isso pode acontecer? Então, isso normalmente acontece quando você deixa ligado o chamado de hotspot, que é o seu celular virar um access point. Então, ele está conectado na rede 4G, por exemplo, né? E a rede Wi-Fi, ele vira um compartilhamento de internet através da rede Wi-Fi do celular. Se isso está ligado no celular dela, a recomendação é realmente deixar desligado, porque isso é um risco de segurança no aparelho dela. Para isso é interessante. Inclusive, a gente pode até fazer um comentário do CBN Tecnologia sobre esse uso, né, que é um uso interessante para quem você está num lugar que está precisando acessar a internet pelo computador ou pelo tablet e não tem internet nenhuma, você pode usar o seu celular para acessar a internet, né, nesses locais. Então, mas assim, é interessante que você deixe essa opção, chama de compartilhamento, alguns chamam de tethering em algumas funções, ou compartilhamento ou roteamento do celular, né, deixar isso desligado. Vamos a mais uma participação? Só complementando, Fernando. Tá. Onde é que encontra isso? Configurações, conexões, e aí tem lá a parte de roteamento de Wi-Fi. Entendi. Mas geralmente a gente tem que dar permissão. Foi o que aconteceu com ela? Normalmente sim, né? Quando tem esse tipo de acessos, sim. Mas como é um Wi-Fi que está aberto, né, teoricamente, né, pode ser que algum usuário, algum atacante consiga ter acesso ao conteúdo do celular dela. Uhum. Tá, a Silvia está até complementando aqui, já a gente fala. Vamos chamando o Giovanni. Giovanni está conosco aqui ao vivo, Gilberto. Vamos lá. Ele ficou curioso sobre o data blocker, não é isso, Giovanni? Exatamente, Fernando. Eu estou entrando aqui porque eu gosto muito das dicas do Gilberto, e toda vez que ele fala eu já entro no site do Google para tentar achar. O data blocker é que eu não estou conseguindo achar. Ele podia dar mais alguma referência? É um equipamento, Gilberto? Explica pra gente.
É um equipamento, parece um adaptador USB, que ele tem USB macho e fêmea dos dois lados, e você consegue usar. Ele tem vários, o nome mais popular chama-se Datablock, USB, bloqueador de USB, né? Se você procurar na internet, ou Datablock ou bloqueador de USB. Talvez seja mais fácil você encontrar na internet. Ah, tá bom. Eu pensei que era um aplicativo, então é um dispositivo. Não. É um equipamento, exatamente. É um equipamento que você vai colocar entre o cabo do seu celular e a tomada que está lá, a tomadinha do USB que está na parede. Ah, perfeito. Vou procurar agora. Gilberto e as descobertas dele, né, Giovanni? Com certeza. E sobre aquele site, né, Veja o Seu Voto, eu recebi também esse link. E na hora que eu recebi, eu já fui avisar o pessoal aqui em casa, ó, não entra, que isso aí é para capturar, para associar uma pessoa viva com o CPF que ele já tem no banco de dados. Aí eu falei pro pessoal aqui de casa, ninguém acessar. Exatamente. Eu encontrei aqui vendendo numa loja de comércio eletrônico aqui na internet por R$6. Bem baratinho. É um item, né, vou procurar por bloqueador de USB, já vai encontrar vendendo em vários locais, né, aqui na internet. Não, gostei, hein? Vou procurar com o meu fornecedor de equipamentos. Obrigada, Giovanni. Obrigado a vocês, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Tem o David falando também da conexão aí do USB. Tem a opção de habilitar para recarregar ou para transferir dados. Ele está chamando a atenção, viu? Isso, é verdade. Só que o que acontece? Existem vulnerabilidades que mesmo que você não dê autorização para usar os dados, o vírus consegue ter acesso aos dados para isso. Então, por isso que assim, é interessante, obviamente, que você ter essa opção, que ele vai perguntar, né, para você se você quer simplesmente carregar ou que o dispositivo tenha acesso aos seus dados, mas isso nem sempre funciona, essa pergunta nem sempre é respeitada, vamos chamar assim, no caso do ataque. Né? Tem o Gerson também que está conosco na linha. E o Gerson, ele quer saber um pouquinho da sua experiência com 5G. Vamos deixar o Gerson perguntar aí para o Gilberto. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da CBN. Bom dia, Gilberto. A minha pergunta é simples. Eu queria saber, Gilberto, se com a chegada do 5G aqui no Espírito Santo, se a gente já pode constatar assim, os benefícios, fora do nosso celular, evidentemente, né? Os benefícios aí do 5G nas indústrias, no nosso dia a dia. O que a gente já poderia verificar assim, que houve melhoria por causa do 5G? Você tem essa experiência? Eu tenho, Gerson. Meu aparelho celular é 5G e eu tenho feito alguns testes com o aparelho aqui pela Grande Vitória. O que eu tenho notado é o seguinte, aonde tem sinal de 5G, né, a navegação é muito rápida. É boa, não é exatamente aquela promessa que se tinha, né, de uma velocidade absurdamente alta, mas uma velocidade bem melhor do que no 4G, isso é verdade. Isso é a boa notícia. A má notícia é que eu tenho notado que a cobertura do 5G ainda é bem limitada aqui na Grande Vitória, bem limitada mesmo. Então, só alguns pontos específicos que eu consegui, apareceu lá o 5G no meu aparelho, e eu consegui navegar na velocidade realmente bem maior do que no 4G. Em torno de 1 GB, 780, 800, 850 megas. Então é uma velocidade bastante maior do que no 4G, que a gente chegava uns 250, né? Com boa vontade, 250, né? Mega para isso. Então é realmente uma velocidade bem melhor. Mas a cobertura é bastante limitada ainda aqui. Te ajudamos, Gerson? Sim, só o último esclarecimento. Aqui em Vitória, por exemplo, você já sabe, assim, já constatou onde é melhor o 5G, onde nós conseguimos nos conectar ao 5G, na orla, em alguns bairros, você tem essa noção? Normalmente, assim, a última vez que eu tinha visto no mapa de cobertura era Reta da Penha, Praia do Canto, Praia de Camburi, a antiga reta do aeroporto e alguns poucos pontos em Vila Velha. É isso que tinha hoje como cobertura do 5G. Ali na Praça do Papa também tem um ponto ali de 5G ali também. Temos que brigar pela universalização desse sinal, né, gente? É verdade, viu, Fernanda? Obrigada, okay. Gerson. De nada, obrigado aí a vocês, um abraço para todos. Um abraço. Nós estamos aqui ao vivo com o Gilberto Sodré e já falamos um pouquinho, né, sobre o Malas Prontas para Viajar
E até mesmo no período de férias se relaxa um pouco em relação à sua segurança, né, cibernética. E o Gilberto chamou a atenção logo no início do programa sobre essas formas de a gente carregar em aeroporto, em hotel, em cafeteria, o que a gente precisa de saber. Deu uma super dica aí de um data o que mesmo, Gilberto? Data Blocker. Data Block, isso. R$6, gente. Gilberto comprou e ele bloqueia esse acesso USB, não é isso? Exatamente. Você pode conectar seu celular ao carregador, ele deixa passar energia, mas ele não deixa passar os dados. Ou seja, quem estiver tentando invadir o seu celular pelo cabo não vai conseguir. Olha só, gente, R$6 custa um equipamento desse. Muito legal sua dica, Gilberto. E os ouvintes estão perguntando de tudo, né? A gente já falou de 5G, a gente já falou do golpe lá do confira aqui seu voto. E tem uma pergunta que chegou do Marcelo, que a gente vai exibi-la agora. Bom dia, CBN. Eu queria perguntar para o Gilberto Sodré. Eu saio da minha casa e eu deixo o meu roteador ligado, porque a funcionária da operadora falou que é bom deixar ligado direto. Tem algum problema eu desligar esse roteador quando eu não estiver em casa? Marcelo, não tem problema você desligar. Na verdade, esses equipamentos que você fica ligando e desligando, né, frequentemente, quando demora, fica nessa rotina de ligar e desligar durante muitas vezes, esses equipamentos podem entrar no que a gente chama de fadiga térmica, porque você liga, ele dilata por causa do calor um pouquinho, depois ele desliga, ele volta ao normal, depois ele dilata. Isso acaba gerando pode gerar algum tipo de fadiga térmica. Então, mas você pode desligar, não tem problema nenhum. Quando você ligar, ele vai fazer a conexão de novo lá com a operadora e vai funcionar sem problema nenhum, não tem problema. Então, são essas as dúvidas de hoje, Gilberto. Chegou mais uma? Pedro está me atentando aqui que tem mais uma, tem do Antônio, hein? Vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia. Eu tô com uma dificuldade imensa em fazer o upgrade no meu equipamento, no meu notebook para 5G. O que eu devo fazer? Qual é o procedimento para fazer isso? Então, para você ligar o notebook no 5G, né, ou seja, ou você tem um modem, né, ou seja, com um chip de 5G que você vai ter, o modem parece um pendrive, né, basicamente. Ele é um modem especificamente vendido nas operadoras para isso, você coloca o chip de 5G e ele funciona, então, com a conexão 5G no notebook. Ou você pode, tendo um celular com 5G, conectar o celular na rede 5G e compartilhar o Wi-Fi do celular com o notebook, e aí o notebook vai navegar na internet através do Wi-Fi, né, conectado no Wi-Fi do celular, e o celular está conectado na rede 5G. Nessa forma do celular, normalmente a performance não é tão boa, né? Dá para navegar, é uma performance basicamente razoável, mas não é excepcional. Já o modem de 5G já é bem melhor, na verdade você vai ter uma performance exatamente como tem no celular também, com taxas de transmissão bastante altas. Uhum. Então agora sim, a gente finalizou, Gilberto. Sexta-feira tem mais. Quem tiver dúvidas, então já pode ir encaminhando. E na sexta-feira ao vivo, podem ficar à vontade. Nós estamos aqui para ajudar, não é isso? Exatamente, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí. Obrigado pelas perguntas. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Abraço para você, Fernanda, para toda a produção aí da CBN. Para você também, Gilberto. Até sexta.